Segunda-feira, 29 de abril de 2013. A tripulação do voo 102 da National Airlines está pronta para mais uma decolagem, a última de uma longa jornada com destino a Dubai. O avião, um Boeing 747 cargueiro, encontra-se estacionado no concreto do aeródromo de Bagram, no Afeganistão, esperando autorização para partir. O plano de voo tradicional tem origem na França, faz uma escala no campo Bastion, também no Afeganistão, onde a aeronave é carregada e depois decola em direção aos Emirados Árabes. No entanto, dessa vez a viagem teve de ser redirecionada para uma segunda paragem em Bagram, onde o avião será reabastecido e só então prosseguirá para Dubai. Na cabine do avião está o capitão Brad Hastler, que trabalha na National Airlines desde 2004. Aos 34 anos, ele é o membro mais experiente da tripulação com 6.000 horas de voo, incluindo 440 no Boeing 747. Ao lado dele está o primeiro oficial Jamie Brokaw, e acompanhando os pilotos principais está um outro par de pilotos reserva, que revezam as funções nessa longa viagem. Assim como a companhia aérea, todos os membros da tripulação são estadunidenses. Outros 3 mecânicos da National também estão a bordo. Durante a Guerra do Afeganistão, as Forças Armadas dos Estados Unidos e seus aliados construíram várias bases no país asiático, e Bagram foi sem dúvida a maior. Em seu auge, mais de 40.000 pessoas viviam na localidade, mas agora o exército está diminuindo suas operações depois de vários anos de combate e recolhendo seus equipamentos. A carga que o voo 102 está levando é de 5 MRAPs, um tipo de veículo militar que possui uma estrutura extremamente rígida e até pneus à prova de bala, para que possa resistir a explosões em minas terrestres. Cada monstro desses pesa entre 12 e 18 toneladas, totalizando uma massa de quase 94 toneladas carregada no 747 hoje. Mesmo com um volume de operações reduzido, o aeródromo ainda vive sob certa ameaça do Talibã e definitivamente não é um lugar confortável para civis permanecerem. Por isso a tripulação está bem ansiosa para receber permissão para a decolagem. 95 Alpha Quebec tem sua permissão, avise quando estiver pronto. Depois de ficar esperando por mais de 1 hora para decolar, o ATC finalmente libera a tripulação do National 102 para taxiar, e o avião começa a seguir em direção à pista. Além de ser grande, a base aérea de Bagram é extremamente movimentada. O controle de tráfego aéreo lida com centenas de voos chegando e partindo do aeródromo todos os dias. Já na pista, o 747 aguarda ansiosamente a decolagem de um outro avião cargueiro à frente para poder partir. A tripulação não vê a hora de chegar em Dubai, pois eles já estão há mais de 20 horas em serviço. Daqui a 2 horas e meia, finalmente terão uma parada de descanso no destino final. 95 Alpha Quebec, permissão para decolar, pista 3. O controle de tráfego aéreo libera o National 102 para partir, e dentro de alguns segundos o avião começa a acelerar. O primeiro oficial Brokaw é quem está nos comandos nessa última parte da viagem. Quando a aeronave atinge cerca de 260 km por hora, o comandante inicia um movimento de rotação. A subida inicial é mais íngreme que de costume, já que a área é hostil, os pilotos provavelmente decidiram subir mais rápido para evitar ataques aéreos. No entanto, o ângulo da ascensão começa a ficar perigosamente alto. Em uma tentativa para recuperar o controle do 747, ambos os pilotos puxam o manche para baixo, mas o avião não responde. Com a velocidade diminuindo cada vez mais, em poucos segundos a aeronave perde sustentação e entra em uma queda livre. Don't sink. Don't sink. A dashcam de um veículo trafegando pelas proximidades da base aérea estava gravando no momento que o voo 102 partia e capturou o exato momento que o avião atingiu o solo de barriga.
O stall em baixa altitude não deu qualquer chance para os pilotos recuperarem o 747, que caiu como uma pedra em menos de 6 segundos. A aeronave explodiu em uma grande bola de fogo no impacto, e todos os seus 7 ocupantes morreram imediatamente. O Talibã assumiu responsabilidade poucas horas após o desastre, mas logicamente isso foi uma mentira comprovada pelo vídeo lançado na internet. A primeira suspeita dos investigadores era que o avião tinha decolado com excesso de peso. Os MRAPs eram uma carga não convencional e ainda por cima esta era a primeira vez que a companhia aérea os transportava. No entanto, somente alguns cálculos simples foram necessários para se descobrir que 94 toneladas era bem menos que a capacidade máxima do 747. Mesmo que peso não foi um fator para o desastre, o foco da investigação continua sendo a carga da aeronave. Os investigadores então fazem duas descobertas cruciais. Eles encontram a parede traseira do avião no meio dos restos do desastre, marcada com borracha exatamente como se uma roda tivesse batido com força nela. Através de alguns cálculos, eles descobrem que aquela era exatamente a altura onde ficava a roda de reserva dos MRAPs, e é quase certo agora que um ou mais carros devem ter se soltado e batido na parte traseira do 747, azucrinando o controle do avião. Vários sistemas hidráulicos, assim como o parafuso que controla o profundor da aeronave, estão localizados nessa área. Além disso, eles descobrem que as caixas pretas, que foram recuperadas e funcionavam perfeitamente, pararam de gravar do nada alguns segundos após a decolagem de Bagram, e elas também ficavam nessa parte do avião. A pergunta agora é como tudo isso aconteceu. Para que os carros ficassem seguros dentro do avião, eles eram presos por várias cintas de nylon, e o responsável por isso era o Loadmaster Michael Sheets. Ele seguiu as instruções do manual da National Airlines para calcular quantas cintas seriam necessárias, e no primeiro momento parecia que tudo estava bem seguro e os veículos não iam se mover. No entanto, após escutar os áudios das caixas pretas quando elas ainda gravavam, descobre-se uma conversa perturbadora entre os membros da tripulação enquanto a aeronave estava no solo. Sheets e os dois pilotos estavam discutindo sobre uma cinta rasgada que foi encontrada no compartimento de carga e como o Loadmaster ia se assegurar de colocar mais cintas para garantir a segurança do voo. Logo depois eles começam a falar do fato de que os carros realmente tinham se movido alguns centímetros durante o pouso em Bagram e que isso era normal, já que era como o nylon funcionava, mas a tripulação não fazia a mínima ideia de quão perigoso isso realmente era. Os investigadores descobrem como esses eventos ocorreram através da Boeing. As instruções que ela deu para a National Airlines foram interpretadas totalmente errada. Cada cinta tinha de ser colocada em um determinado ângulo para ser eficaz. Quanto mais horizontal uma é colocada, mais capacidade de segurar peso ela tem. Do mesmo jeito, quanto mais vertical ela está, mais a sua capacidade é reduzida. No manual da companhia aérea não havia qualquer menção sobre esse fato, deixando a entender que as cintas eram igualmente eficazes em qualquer ângulo. Acredita-se que o resultado disso foi que, da maneira que o Loadmaster deve ter instalado as cintas, a sua quantidade era muito menor do que o requerido. Com isso, conclui-se que um ou mais carros devem ter se soltado logo após a decolagem, se chocado com a parede traseira do avião, quebrando ela e danificando alguns sistemas hidráulicos e o parafuso que controla o profundor da aeronave, além das caixas pretas. Com essa cadeia de eventos, não havia qualquer chance de a tripulação ser capaz de controlar o 747. A culpa do acidente foi colocada toda em cima da National Airlines, não só pelo manual de instruções errado, mas também por colocar Michael Sheets para ser o Loadmaster desta carga complexa. Ele ainda não tinha sido treinado o suficiente pela companhia e só estava lá para carregar a aeronave de acordo com as instruções dadas. Dessa forma, ele não tinha experiência para analisar se certa situação era perigosa ou não, e foi uma vítima dos dados incorretos da companhia aérea. No relatório final, uma das recomendações mais importantes é a certificação obrigatória de todos os membros da equipe de carregamento, para uma segurança e padronização maior. Depois do acidente, amigos e familiares das 7 vítimas se reuniram no Museu Aéreo Yankee, em Michigan, para honrar e celebrar suas vidas. Uma pintura feita por um piloto da National Airlines foi dedicada à tripulação do voo 102. A obra ilustra um avião voando em direção ao pôr do sol e foi pendurada em uma sala de conferências no museu, em memória aos ocupantes da aeronave.